Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu cantinho de estudos. E hoje a gente vai falar da rotina infalível de quem estuda e trabalha. Olha, gente, longe de mim romantizar as coisas, tá? Porque o último vídeo que eu fiz foi um vídeo que quase saiu da terapia pra vocês. Porque esse lugar de ressignificar o trabalho foi realmente um processo dentro da terapia. Porque eu sempre vi ficar por conta dos estudos como um grande privilégio e um privilégio do qual eu nunca tive acesso. Porque assim, desde os 15 anos eu fui menor aprendiz e depois disso eu nunca mais deixei de conciliar trabalho e estudo. Inclusive, teve fases em que eu conciliava estudo para concurso, trabalho e faculdade. Então, não é fácil. Mas a gente tem essa possibilidade de chegar lá sim, mas sendo muito honesta, para a maioria de nós vai demorar mais. E eu lembro que isso era uma angústia terrível, você abrir o Instagram e tá lá, a gente estudando 10, 9 horas líquidas por dia, e a gente mal conseguindo fazer 2 horas. Mas, gente, é possível estudar 2 horas todos os dias e no longo prazo, no médio prazo, a gente chega lá. Então, quando eu entrei nesse projeto, eu sabia que ia demorar. E que eu ia fazer todos os dias um pouco para que demorasse menos. Mas que não seria da mesma forma se eu pudesse colocar toda a minha força em um prazo menor. Mas falando aqui como alguém que, assim como vocês, trabalha e estuda, eu quero compartilhar como eu faço para conseguir não surtar, tá? Como é que eu faço para estudar um pouquinho todos os dias? Então, primeira coisa, é preciso estudar antes de trabalhar. Então, todos os dias antes de trabalhar eu estudo. Só que eu não sou muito de acordar cedo. Eu não consigo ser do tipo da galera que acorda 4 horas da manhã. Eu faço de tudo para estudar 40 minutos antes de ir para o trabalho. Então, eu faço um cálculo que eu consiga estar na mesa e fazer 40 minutos. Na maioria das vezes, eu peguei aqui pelos meus dados, né? Porque eu cronometro o tempo e tudo. Eu nem faço esses 40 minutos. Eu faço ali 35, 37, em alguns dias 25. Mas eu começo o dia estudando. Quando eu faço os 40 minutos eu fico tão feliz porque é um alívio, porque na minha cabecinha eu sei que os meus 3 turnos de 40 minutos estão 2 horas. Então ali, matei os 40 minutos da manhã, aí eu tenho que fazer os 40 minutos do almoço. Se eu ficar no trabalho, fazer 40 minutos do almoço é muito fácil, porque na hora do almoço é só almoçar e descansar um pouco e aí eu começo a estudar. Então dá pra fazer 40 minutos porque eu tenho 1h30 de almoço. Mas aí vai depender de eu ter conseguido fazer todas as marmitinhas, ter me planejado durante a semana, no fim de semana, no caso. E nem sempre eu consigo. Então, se eu vier em casa, eu preciso ter esse tempo aí do deslocamento, etc e tal. E aí, quando eu venho em casa, no horário de almoço, eu consigo fazer 25 minutos. Então, assim, não é o ideal, mas é um pouquinho todos os dias. Quando após o trabalho, eu organizei a minha casa e aí a entrada da minha casa é essa salinha de estudos. Tem uma entrada independente, mas a minha entrada é por aqui. Então, quando eu chego do trabalho, ainda com a farda, eu sento com a farda não, porque eu trabalho de roupa normal, né? Mas ainda com a roupinha do trabalho, eu entro, sento e estudo antes de ir pra casa, entrar na minha casa em si. Aí pronto, se eu fizer 40, 40, 40, dá 2 horas. Aí é o dia perfeito, né? Só que assim, a minha meta de estudo diária é de 2h30 a 3 horas. Mas porque nos finais de semana eu complemento isso com 5 horas líquidas, 4 horas líquidas, vai depender de como tá ali o final de semana, porque também é o dia de fazer supermercado, de fazer as marmitinhas, de cuidar da casa. Porque durante a semana, como é muito puxado, eu realmente preciso dar toda a minha atenção nos estudos. E aí, como fica a rotina doméstica da minha casa? Eu tenho que dar conta de tudo, então eu faço isso nos meus intervalos. Eu tô estudando, né? Então, dei uma pausa de 15 minutos, eu vou lavar a louça. Aí eu volto pra mesa. Aí eu vou estudo mais um pouco. Aí dei uma pausa de 15 minutos, eu varro a casa. E aí desse jeito eu consigo organizar bem a minha rotina de estudos para que seja um momento focado, um momento dispersa, um momento focado, um momento dispersa. E isso é um ganho excelente, porque eu quero terminar logo de terminar. Eita! Eu quero terminar logo a louça para mim estudar. E aí, quando eu quero estudar logo pra ir e fazer alguma coisa.
da casa. E isso não é uma coisa ruim, não gera em mim uma ansiedade negativa, mas gera um sentimento assim de que são atividades diferentes, uma usa a mente, outras o corpo, e uma puxa pra outra, porque lavar a louça não é legal, é melhor estudar. Mas estudar tá cansativo, não vejo a hora de lavar a louça. Então assim a gente vai conciliando. E óbvio que a minha família me apoia, né? Eu tenho uma rede de apoio muito legal, mas acima de tudo é você por você mesmo, uma rotina bem estabelecida. E aí vocês perguntaram como era a minha. Então é exatamente assim, eu estudo antes de trabalhar, eu estudo no meu horário de almoço e eu estudo à noite. À noite, conciliando ali as atividades domésticas, as atividades do dia a dia e priorizando fazer um estudo que eu consiga sustentar a longo prazo, que não impeça o meu sono no dia seguinte. Se você conseguir fazer os 3 turnos de 40 minutos, que dá 2 horas, é super tranquilo você depois fazer uma academia, você ir para um curso, porque você se sente assim, poxa, missão cumprida, eu estudei 2 horas hoje. Lembrando, concurso de alto nível, a gente vai demorar mais um pouco de fechar o edital, a gente vai demorar mais um pouco para ficar competitivo nas provas, mas é um estudo sustentável no longo prazo. E aí no final de semana, nos feriados, quando você tiver uma folga, você estuda mais. Um beijo e até mais!